Vamos agora de linha de passe: William Tavares, Jean Oddi, Professor Unzelt, André Kfouri e Pedro Ivo. Eles têm muito a dizer sobre esse jogo, que foi muito fácil. E aí, o que eles têm a dizer? Vamos conferir? Crédito de imagem ESPN, link abaixo na descrição. E chega dando aquela força pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa um like, porque esse like me ajuda e eu agradeço. Vamos conferir detalhe por detalhe agora. Com linha de passe, que hoje ainda tivemos a vitória do Flamengo fora de casa. Mais uma vitória, né? Ganhou pela Libertadores, agora ganhou pelo Campeonato Brasileiro. E vão jogar de novo na próxima quarta-feira. Vamos ouvir o Roger e também o Felipe Luiz. Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá para fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Era necessário, dentro do planejamento, a gente aumentar nossas chances, levar os jogadores mais descansados para a quarta e colocar os jogadores com menos minutagem em campo. Isso acarreta um risco, né? Porque os jogadores têm menos entrosamento de jogo e não foram 2, 3, nem 4 jogadores, né? Eu entrei em campo com um jogador apenas e deslocado pela lateral esquerda. São os riscos que se assume, né, para que você tenha mais chance na competição que a gente, nesse momento, elencou como uma prioridade máxima em função da decisão definitiva na quarta-feira. É o risco, com certeza, não tenha dúvida, mas gostaria que a torcida entendesse e estivesse aqui para nos apoiar na quarta-feira, porque ela vai ser decisiva para a gente. Vai ser fundamental, hein? 3-1, a gente tem acompanhado muito. O Jean, inclusive, citou aqui no último programa, nossa, do Flamengo não, mas o Flamengo é assim, primeiro tempo vai bem, segundo tempo cai um pouquinho. O Flamengo não, igual a outros jogos. O Flamengo, embora, você pode até falar, e hoje o Pedro foi muito bem também. Embora no segundo tempo, né? Não. Você vai sempre bem. Você, enquanto o Pedro teve esse período de questionamento, você aqui jamais é questionado. O Flamengo no segundo tempo, embora tenha rodado o elenco e tal, etc., é um Flamengo no segundo tempo que também, embora não tenha sido... Parece que não fez força. A notícia é que o Flamengo não caiu tanto no segundo tempo. Pois é, não caiu tanto, mas parece que não precisou fazer muita força para ainda ser muito superior no segundo tempo, né? Acho que essa questão. Que continua sendo superior. É normal também, acho que hoje, mais do que em qualquer outro contexto, com 2-0 no placar, se justificaria uma queda de rendimento, porque a gente está falando de um Flamengo, e esse para mim é o grande destaque do jogo, que escalou talvez um time que venha a ser, no restante da temporada, mais titular do que o time que jogou a primeira partida da Libertadores. Claro, assim, a presença do Arrascaeta, provavelmente ele estaria no outro jogo, não sei se estaria ou não nesse, porque é um jogador que precisa ser dosado. Mas para mim o grande destaque é o time que o Flamengo escalou. É a equipe que entra em campo, formada na sua maioria por titulares, onde não são titulares, são caras que podem vir a ser titulares muito em breve. Então, assim, aquilo que era um discurso do Felipe Luiz, cada vez mais vem se comprovando uma decisão, e para mim, eu sempre falei, para quem tem o melhor elenco do futebol brasileiro, uma decisão absolutamente acertada. Quem tem o elenco que o Flamengo tem, não pode desprezar o Campeonato Brasileiro, nem na comparação com a Libertadores, porque esse é o time que, se levar a sério todos os jogos do Campeonato Brasileiro, se jogar a Vera todas as partidas, se não baixar de ritmo, se não deixar nada para trás, ele é bastante favorito para conquistar o título. O Palmeiras, se vencer, vai ficar um ponto do Flamengo, ok, mas não tem a mesma força, não tem o mesmo elenco. A questão é que o Flamengo, até o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não fazia isso. O Flamengo chegou ao absurdo de, num jogo contra o Palmeiras, sempre seu principal rival, né? Sempre não, mas em muitos momentos seu principal rival nos últimos anos, escalar time misto no Campeonato Brasileiro. Acho que com Dorival, se não me engano, escalar time misto. Dorival pagou por isso. Cara, e assim, sabendo que na Libertadores você nem sempre tem a certeza, assim, você pode jogar bem, você pode ser eliminado. Então, para o Flamengo, um campeonato de pontos corridos levado a sério
tem enorme chance de terminar com o título, e por isso eu destaco o time que o Felipe Luiz colocou hoje em campo. Mas sabendo que muitos desses caras vão entrar em campo na quarta-feira, hoje também era compreensível e acho que o 2x0 não baixou, não né? baixou. Mas o 2x0 no início é muito interessante. Eu acho que primeiro o Jean fala de elenco. E é isso, o elenco te proporciona virar e falar, o Saúl eu vou puxar para ele onde eu acho que ele vai render melhor. Vai muito bem o Saúl hoje como segundo homem de meio campo ali na primeira linha. E é um cara que pode virar titular, é isso que eu tô querendo dizer. Quando o Flamengo tiver que jogar com a bola, tiver que ter dois caras ali, Jorginho e Saúl demais, criação, não exatamente o Everton Araújo por ali, o Pulgar que faz falta por ali, tem a volta do De La Cruz. E tem uma situação também, o jogo passa pelo Inter. É um Inter descaracterizado, o Inter assim não tem como correr muito nas duas frentes, tem uma missão dificílima de virar a Libertadores no meio de semana. E aí o Inter deixa o Rascaeta livre. E aí a bola chega no Pedro. A bola do Pedro hoje caprichou. Tem menos combate ali para finalizar, ele tem a qualidade para finalizar. O gol do Plata, inclusive, o Arrascaeta pega, acha o Plata vai levando, o zagueiro vai recuando. Ele vai levando, o zagueiro vai recuando. Ele vai levando, o zagueiro... Ele tá quase dentro da área. Aí ele finaliza. E, é um Inter também muito passivo. Só que esses dois gols, eu não acho que o Flamengo ele tira o pé, mas os dois gols no início desmobilizaram completamente o time reserva do Inter, deram um controle ao Flamengo tranquilo para a partida, e eu até brinquei com o Jailson, a gente estava assistindo o jogo, eu falei, o problema agora é o segundo tempo, né? Mas o Inter não tinha forças, e o Flamengo também Só uma coisa, Pedro, porque estou plenamente de acordo com você, o jogo estava de um jeito que o Inter não parecia não poder reagir, não ter condição de reagir, mas aí eu quero destacar o Rossi também, porque era a situação de que aquela, se ele não faz aquela defesa no final do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, talvez mudasse todo o jogo, talvez esse clima mudasse. Então, destacar também o Rossi que, em geral, né, quando é chamado a trabalha bem. Foi o que coerência com o discurso do Boto sobre o Campeonato Brasileiro, né? Que até foi criticado, o Flamengo aí também, o Flamengo só tem 2 competições agora. O orçamento do Flamengo, e amanhã está apresentando aí um patrocínio máximo, um negócio exorbitante. O Flamengo não pode ter um orçamento para só jogar uma competição mata-mata. O Flamengo hoje é o famoso do parabéns pelo mínimo. Ele tem que entrar com o pé embaixo mesmo no Campeonato Brasileiro. Ele só tem 2 competições. Se o Flamengo não puder jogar... Ele podia não colocar os titulares. Mas eu acho que hoje, se o Flamengo não entrar, não disputar essas 2 competições com o elenco que ele tem, quem vai disputar? Então, acho que assim, eu acho que é de se valorizar, porque não era a rotina ali. Eu acho que é muito mais nisso que o Jean fala, não era a rotina. Mas o Flamengo deveria ter ganho mais campeonatos brasileiros. Ele tem o Pulgar machucado, ele descansou o Alan, o De La Cruz está voltando, o Everton Araújo não foi utilizado, ele testou o Sal. Quem pode fazer isso? Sabe? Então, acho interessante também. O Flamengo tem que jogar o brasileiro assim. E acho que a gente tem que lembrar que não era o Inter, né? Exato. Tinha um titular. Aí o Inter precisou se poupar. Chama a cavalaria quando está 3-0, e eu acho que é um luxo que talvez o Roger não possa se dar, do ponto de vista psicológico, da pressão sobre o seu trabalho. Mas o quê? De colocá-los em campo? Agora virou um tudo ou nada. O que é um luxo? Agora virou... Não, é um luxo que o Roger... Até entendo que ele tenha feito, mas infelizmente ele talvez pague por isso. Que ele correu um risco, porque eu acho que assim... Podia ser uma cacetada histórica. O Internacional simplesmente pulou o fim de semana. Então. O Internacional já está pensando desde quinta-feira, sexta-feira, na semana que vem. Criticar? Não. Essa opção? O Inter, pergunto. Se o Inter coloca em campo hoje um time... Eu acho não o melhor time, mas um time com mais jogadores, 5, 6 jogadores, minimamente competitivo. Perde hoje, o que é normal, e é eliminado na quarta-feira, tem um outro peso. A comissão técnica vai ter que dar uma explicação. Ela vai poder dizer, olha, eu não posso abandonar o Campeonato Brasileiro, eu poupei aqui, escalei os jogadores, a gente tentou ganhar, não foi possível, na quarta-feira é um outro jogo, houve tempo para recuperá-los, descansar, os que não atuaram estavam bem. Agora, se você corre o risco, você tem que dar essa explicação. Não era para eles jogarem, porque a análise vai ser feita conforme o resultado, de trás para frente. E aí eu acho que a comissão técnica do Internacional, provavelmente o clube todo, falou, olha, nós temos uma decisão, aquilo que nós podemos fazer para aumentar a chance de ganhar essa decisão é poupar os jogadores no fim de semana, contra o mesmo adversário. O Flamengo quer ser campeão brasileiro.
e tem elenco para colocar em campo um time hoje sem arriscar em 1 milímetro a força para decidir a vaga na Libertadores. Mas ele coloca os mesmos, em grande parte, os mesmos que vão jogar no meio de semana. Isso. Que assim, sempre significa, né, ou um nível um pouco menor, mas eu acho que faz sentido no Flamengo. Já expliquei. No Flamengo, sim. Então, o que eu acho, mas eu acho que do ponto de vista do Inter, é compreensível também, porque se a gente fala de um Flamengo que dá para entender ele ter escalado todos os titulares, porque ele é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, se levar o Campeonato Brasileiro. E ele declarou publicamente que quer fazer assim. isso. Eu também. No caso do Inter... Eu acho que é compreensível, mas eu te pergunto, será compreendido? Não, o Roger, você disse? O trabalho do Roger. Não, então, eu acho que... O trabalho do Roger tá com uma espada em cima da cabeça. Mas aí são escolhas, quarta-feira. Toda escolha tem um lado negativo. Eu acho que o lado negativo da escolha de hoje era algo que esteve, não vou dizer prestes a acontecer, mas que poderia ter acontecido, que era tomar, sei lá, 5-0 do Flamengo, e aí, você me desculpa, mesmo que seja um jogo com reservas e tal, aí isso vai para o outro jogo. Isso tem um impacto. Acho até que na hora que ele tá com o jogo perdido e coloca vários titulares em campo, talvez ele buscasse um pouco esse golzinho. Para diminuir um pouco o impacto, né? A torcida compreendeu, porque o Inter foi aplaudido no final do jogo. Olhando para frente. Dar aquela moral para quarta-feira, que o jogo será lá, né, inclusive. Intervalo. Aliás, onde a gente vai ver esse jogo, hein, Flávio? Eu vou assistir na redação, com a tela conectada na ESPN ou no Disney Plus. Muito bem. E o vídeo, e o Flamengo dominou, ganhou fácil, uma facilidade que nem todos estranharam. Pareceu normal, até porque eles entraram com reserva e eu já tinha falado aqui que ia ser o simples bem feito e a gente era para confirmar, porque só dependia da gente. A gente vinha com time misto e eles vinham com reserva, já tinha dando uns palpitezinhos, todos aqueles jornais deles lá do Rio Grande do Sul, nos canais referente aos times gaúchos, eu até postei aqui, eles vinham com reserva e esperaria até perder. O Guerrinha já tinha falado isso aí também. Aí foi dito e feito, a gente veio e fez o nosso papel simples, e parecia que estava treinando um jogo treino e deu aula de futebol. É o Flamengo. O Flamengo é assim, um elenco maior. E o Pedro Ivo, eu tô com o Pedro Ivo. Ele falou, Zé, o time que disputa duas frentes e com um elenco desse que nem o Flamengo, tem que ir com o time melhor. Por quê? É o melhor elenco. Se o Flamengo não conseguir com força total, qual time poderia ir? Não tem um próximo do Flamengo. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.